Boa noite, me chamo Thaís Diniz e vamos começar mais um RPPS ao vivo. Hoje vamos falar sobre as certificações e a portaria 1467 de 2022, com sempre na ótima companhia da digníssima Cirlei e hoje com o nosso convidado especial, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? A gente já está cansado de saber que a Super Portaria 1467 é a nova IN 128 de regimes próprios, né? Ela ficou conhecida dessa forma. Ela constitui uma norma de consulta obrigatória para todos que atuam no RPPS, sejam advogados, gestores ou servidores, já que ela compilou, nessa lei, os principais entendimentos administrativos sobre o funcionamento dos RPPS da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E, diante disso, hoje a gente vai falar sobre o tema específico das certificações. Para tanto, né, estamos com o nosso convidado, o Gustavo Leite, sócio da Lema, consultoria e professor da Lema Edu, administrador, fez MBA em finanças e especialista em investimentos, certificado pela Ambima. Boa noite, Gustavo. E boa noite, Thaís. Boa noite, Cirlei. Obrigado pelo convite e eu agradecer também ao Ricardo e ao Ícaro, que está aí nos apoiando. Fico muito feliz em participar, já acompanho a Rede Previdência há bastante tempo. A gente se conheceu na Rede Previdência, né? Então, estou feliz em estar aqui, inclusive, especialmente falando sobre isso, né? Falando que é o que eu faço da vida, que é falar um pouquinho ali da parte, se der tempo, falar um pouquinho da portaria, da parte de investimento, mas especialmente falar de certificação. Então, a gente também hoje vai falar um pouquinho do nosso clube de descontos, tá? O Ícaro preparou um vídeo. Ícaro, pode soltar o vídeo sobre o nosso clube de descontos. Acho que a gente tem um probleminha técnico, não sei se o Ícaro está conseguindo o vídeo, mas vou chamar a Cirlei para conversar um pouco conosco, dar boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite, telespectadores. Que honra estar aqui com o Gustavo Leite, Leitão, né? Leitão é o Vitor. É o Vitor Leitão, então essa confusão, e agora, dessa vez, eu estou esclarecendo. Mas acontece, viu? Acontece direto. Dessa vez, agora ficou claro, Gustavo Leite. E Thaís Diniz, aí estamos falando de RPPS, que é o que nós fazemos com muito amor e carinho. Nós temos aqui dois grandes presentes, duas surpresas muito boas no programa de hoje, portanto, fique conosco até o final. Um deles é um super desconto que a Lema Consultoria está dando para todos aqueles que estiverem assistindo o nosso programa hoje e fizerem parte do clube de desconto. Daqui a pouco vai ter aí um link aí embaixo que o Ícaro, que é o nosso braço direito nos programas da Rede Previdência, ele vai colocar um link aqui, vocês vão acessar o link, entrar no clube de descontos e já vão dispor deste cupom, que é um cupom aí de um desconto de R$100 no curso Certifica RPPS, que é um curso online disponibilizado pela Lema. Então, aí essa é a primeira surpresa da noite. E a segunda surpresa é que, para aqueles que fazem parte do clube de desconto, ou então para quem está assistindo essa live e entrar no clube de desconto, no link que está aqui embaixo, ou então tá um QR Code aí para vocês também, para acessar pela câmera do celular, aqueles que fizerem ingresso, nós vamos fazer um sorteio de um e-book, que é aquele e-book do Ricardo Souza, que fala sobre sustentabilidade nos RPPS. Então, esse é um sorteio, tá aí, ó, Auditoria Previdenciária de Sustentabilidade Atuarial. Então, faça parte do clube de descontos da Rede Previdência, que você vai estar aí em menos de 24 horas participando desse sorteio, desse e-book. Então, essas são aí as grandes surpresas da noite. E agora o Ícaro pode soltar, o Ícaro avisou que está pronto já para a gente ver o vídeo sobre o clube de descontos. Quer ter informações privilegiadas na palma da mão? Participe agora do Clube de Descontos da Rede Previdência. No nosso Clube de Descontos você vai encontrar informações privilegiadas sobre regime próprio de previdência social e também regime geral de previdência social. No Clube de Descontos você também tem acesso à revista Informação e Conhecimento com um catálogo da nossa programação da Rede Previdência dividido por tema, professor e com o link de acesso.
tudo para facilitar o seu estudo. Sem falar em um artigo maravilhoso por mês nesta revista, e também acesso antecipado a novos cursos e condições especiais para quem faz parte do clube. Agora vou te explicar como faz para participar e ter todos esses benefícios. São 3 grupos no Telegram e WhatsApp, um para os temas de RGPS, outro para os temas de RPPS, e outro com todos os temas RPPS e RGPS. Basta utilizar o QR Code que está na tela ou acessar o link que está na descrição, escolher o grupo desejado e pronto. Participe agora do Clube de Descontos e garanta todos esses benefícios. Então, pessoal, imperdível aí, né? Participem, porque vocês só têm a ganhar. Então, vamos começar aí falando das certificações. Gustavo, lá em abril de 2020, nós estávamos no início da pandemia, né? E os dirigentes, os gestores, os conselheiros dos regimes próprios foram presenteados pela Secretaria da Previdência com a portaria 9907. Então, havia tempo aí para ler e para estudar, mas parecia algo que era ainda tão distante, né? A portaria aconteceu e parecia, nossa, será que um dia vai acontecer? Isso parece tão longe. E aí, então, agora veio a super portaria 1467, né? Uma portaria aí que ela foi publicada no dia 1º de junho, com vigência já a partir de 1º de julho, que é o troféu da Secretaria da Previdência, que foi um trabalho fantástico que eles fizeram e conseguiram revogar todas as normas que existiam e trazê-las todas aí numa portaria só, numa norma só. E as certificações vieram junto para a portaria 1467, porque a 9907, aquela lá de abril de 2020, foi revogada. Tanto assim a importância das certificações, que na portaria 1467 elas ganharam um capítulo específico, né? Elas têm lá um capítulo só para elas e está com o título de Gestão dos RPPS. Esse é o título aí do capítulo que trata das certificações. Aí a pergunta que não quer calar: houveram algumas modificações com relação a requisitos né, pressupostos que tenham que ser cumpridos pelos dirigentes, gestores e pelos conselheiros com relação a 9907? Pronto. Cara, o que tu falou é coisa de quem conhece de RPPS, porque vê essa conversa de bastidor, né? Porque, de fato, já era esperado uma grande portaria, nessa portaria que consolidasse tudo, e ela veio realmente um trabalho brilhante. E a 9907 já foi um passo importante, que é um passo que eu sempre falo que nunca vai retroceder, que criou requisitos para fazerem parte do RPPS. É muito importante. Então, já para deixar claro, todo dirigente não pode ter antecedente criminal ou incorrer naqueles requisitos de inelegibilidade. Tem que ter ensino superior, que já é um outro avanço importante. Tem que ter essa certificação, mas quando saiu essa regra, não dizia qual era a certificação. Olha, vai ter que ter uma certificação. Não tinha sido regulamentado. E experiência. Tem que ter experiência de pelo menos 2 anos em administração, na parte jurídica, contabilidade, nessas áreas consideradas correlatas. E para conselheiro já veio também essa regra de que não precisava de ensino superior nem de experiência, mas não poderia ter antecedente criminal e também tinha que ter essa certificação. E a gente esperou um pouquinho, teve uma ansiedade, esperou um pouquinho até descobrir que certificação é essa, que é isso que a gente vai falar agora. Mas sobre a sua pergunta, a nova portaria trouxe um ponto importantíssimo, porque a 9907 não falava de gestor de recursos, falava de dirigente, de conselheiro, de comitê de investimento, mas não trazia essa regra para gestor de recursos, que agora já tem, que são as mesmas para dirigente. Então, tem que ter ensino superior. Atenção para os que entrarem, né, após a vigência da portaria. Para quem já está lá desde antes, não se aplica. Mas tem que ter ensino superior, não pode ter antecedente criminal, tem que ter a certificação e experiência. Então, não basta somente a certificação, né? Precisa ainda cumprir aqueles requisitos
que estão na portaria 1467. E essa questão do gestor, inclusive, o gestor não precisava ter curso superior, né, Gustavo? Não. Não precisava. Nem Então, experiência, não. A única exigência era a certificação. Exatamente, exatamente. E daí veio assim, nossa, e agora precisa ter. E os que estão hoje na função de gestor, né? Como é que ficaria? Aí veio a Secretaria da Previdência e publicou a outra portaria, né? Que Sim. Foi exatamente no dia que entraria em vigência 1467, sai a portaria publicada dia 30 de junho, que seria a partir de 1º de julho, que resolveu isso, né? Colocou aí uma regra de transição para aqueles que já estão. Sim, sim, é isso. A gente consegue ver o Ricardo Souza entrando aí. E aí, Ricardo, tudo bom, cara? Isso mostra, Sirlei, um salto importante na gestão, na profissionalização, que é isso que busca, que primeiro veio o Progestão, inclusive a equipe que faz o Progestão é a mesma que faz a certificação. Então, é um negócio que sempre vai andar lado a lado. E o Progestão veio lá, as conversas se iniciaram lá em 2011 ou 2013, mas no máximo 2013, se não me engano. E aí, desde então, vem se tratando sobre profissionalização de RPPS, a gente vem caminhou de forma lenta, mas olha, só de investimentos, que eu conheço mais, foi mais de uma regra por ano nos últimos 10 anos. Então, todo ano foi surgindo regra nova, criando novos critérios, novos requisitos, e aí isso mostra esse avanço e está cada vez mais específico. Essa portaria é esse exemplo, que ela traz muita coisa que a gente já sabia, já imaginava, na verdade, mas agora ela descreve, ela explica. Então, isso deixa tudo mais claro para a gente, isso é muito bom. Excelente, Gustavo. E eu queria saber mais um pouquinho como se dá a comprovação, né, da pós-certificação. Como é mais ou menos esse processo de bastidores? Certo, legal. Ainda está o CadPrev, né, que é nosso portal, né, do RPPS, ainda passa por algumas atualizações, mas quando concluir tudo, vai ser possível, na verdade, vai ter que ser tudo comprovado por lá, como já é hoje com o Comitê de Investimento e Gestão de Recursos. Vai ter que tudo ser comprovado, os conselheiros, como a gente vai falar aqui, alguma coisa de critério, imagino. Os conselheiros dirigentes vão ter que comprovar essa certificação por lá. Isso porque já está regulamentado, inclusive, já existe essa regra de que vai ser o critério de CRP. Tá? Então, só vai emitir a CRP se atenderem aos critérios de certificação dos profissionais da RPPS. Então, isso vai ser averiguado lá pelo CadPrev para saber se todo mundo está seguindo os requisitos. Mas aí, sobre essa comprovação, é só para a gente aproveitar e falar sobre essa regra, né? Essa regra de quem tem que tirar a certificação em quanto tempo. Então, os dirigentes e conselheiros que entrarem, por exemplo, terão 1 ano para se certificarem. Então, atenção. Quem entrou agora, por exemplo, como conselheiro ou dirigente, tem 1 ano para se certificar. E olha que interessante esse detalhe. Thaís, por exemplo, entrou como gestora de um RPPS. Dirigente, no caso. Entrou como dirigente. E aí, com 6 meses, ela saiu do cargo e entrou a Sirlei. Então, a Sirlei só vai ter mais 6 meses, né? Porque tinha esse ano completo. Então, se a Thaís saiu, quem entrar depois vai ter o restinho do ano para tirar essa certificação, tá? Só para a gente deixar claro isso. E quem é gestor de recursos ou comitê de investimento já tem que entrar nessa função tendo certificação, tá? Isso já existia, isso não é novo, já existia para fazer parte, né, que em alguns casos é maioria hoje, e em outros casos todos os membros do comitê, antes era só a maioria para todo mundo, e gestor de recurso tem que ter já essa certificação de cara, já tem que entrar com esse critério. Um ponto importante, Thaís, que me pergunta muito é o seguinte, porque eu já vi, inclusive, na semana passada, estava um evento em Canidés, foi abordado, que entrou uma gestora, ela não tinha a certificação, e aí ela teve que procurar outra pessoa para nomear, para enfim, assinar os demonstrativos.
E o que eu digo é o seguinte, se você não tiver a certificação, o RPPS vai ficar irregular esse critério, mas basta tirá-lo para regularizar. Então, não se aperreie. Foi nomeado, por exemplo, para o comitê de investimento, não tem certificação. Ah, meu Deus, meu RPPS vai ficar irregular. Não se aperreie. Naturalmente, pode impactar na emissão do CRP, mas assim que você tirar a certificação, já regulariza esse critério. Então, só importante a gente frisar que já vi muita gente ficar muito apreensivo por conta disso, e não é um problema tão complexo, até porque, olha, para quem faz parte do RPPS, quem conhece o RPPS, olha, tirar essa certificação não é um bicho de sete cabeças, tá? Exatamente. E assim, nas suas colocações, Gustavo, me lembrou algo assim, no início, lá em 99, né, quando após a publicação da emenda 20 de 98, quando se falava de RPPS, se frisava muito que eram os dois pilares, né? Pilar de arrecadação e pilar de concessão de benefício. Eu mesma, né, fiquei falando isso por muitos e muitos anos. E agora não se fala mais somente dos dois pilares, já se fala dessa engrenagem que se tornou. Né? Não tem mais, os dois pilares continuam, e no meio deles tem um sistema de engrenagem agora, porque você faz o progestão, tem a certificação e a compensação, né? Então está tudo interligado. Para que o município tenha, o Estado tenha o certificado de regularidade previdenciária, precisa que tenha as certificações. Então mostra aí que a engrenagem tem que funcionar, né? Sim, e aí, mais um. Me pergunto muito assim, a gente vê, e agora? Né, o conselheiro, o dirigente, o gestor, eles estão ali na frente do computador para fazer a inscrição, para fazer a certificação, e aí eles perguntam, nossa, eu tenho várias escolhas para fazer, qual é a certificação que eu preciso fazer? Né, ele já para ali, se assusta. Qual é a certificação? Qual é o nível do meu RPPS? Que aí também tem isso. E aí vem aquela outra situação, tá, eu vou fazer... E qual é o prazo de validade? Por quanto tempo eu vou ficar tranquila com a minha certificação? Não, isso é verdade, Cirlei. Porque é o seguinte, a gente sempre fala que deveria ter um curso para explicar essa certificação, porque só o manual dela são quase 100 páginas. Só o manual que explica essa certificação são quase 100 páginas, ele é gigante. Mas vamos lá, vamos de uma vez por todas esclarecer isso, e é o seguinte... Viu, Thaís? Eu já vou me deixar à disposição, porque eu vou dar algumas informações específicas que, eventualmente, a pessoa não vai se lembrar. Mas aí eu quero deixar esse canal aberto com a gente para depois conversar e ver o caso específico da RPPS. Então, fico à disposição para trocar uma ideia, porque eu sei que é complicado, tá? Isso aí, pessoal. Se você se senta na frente do computador e não sabe em qual certificação se inscrever, não tem problema, não acho que é um problema seu, mas não, realmente é um negócio complicado. Vamos lá. Primeiro, qual o nível da certificação? Já vem um ponto interessante. Porque existe nível... e tem um detalhe interessante, que aí eu não sei como se deu essa conversa, mas... Porque para dirigente e para gestor e comitê de investimento, a prova tem 3 níveis. Básico, intermediário e avançado. Para conselheiros, tanto fiscal quanto deliberativo, então são 2 provas diferentes, tá? Quem é conselheiro fiscal faz prova de conselho fiscal e deliberativo de deliberativo. Tem o básico e o intermediário. Acho interessante porque o intermediário não tem avançado, né? Deveria ser básico e avançado, mas só um detalhe aí que achei lá no manual. Mas tem que identificar o porte do teu RPPS. Para quem vai fazer prova de investimento, no caso, comitê de recursos, o critério é o patrimônio do RPPS. Então, se tem até 10 milhões, atenção, se tem até 10 milhões de patrimônio, ou seja, todo o recurso aplicado, é considerado de pequeno porte. De 10 a 500 milhões de médio porte e acima de 500 milhões, grande porte, tá? Então, já sabe essa informação. Quem for fazer prova de investimento, o porte é baseado no patrimônio. Quem for fazer prova de dirigente ou conselheiro, aí é lá no ISP. Então, você vai ter que pesquisar lá no ISP, Índice de Situação Previdenciária, disponibilizado pela SPREV, e aí lá vai informar o porte do teu RPPS, ela diz se é pequeno, médio ou grande porte. Então, já fica aí para você saber qual é o porte.
E aí eu confesso que eu estou com uma colinha aqui, só para dizer como é que vai ser como é que se dá essa certificação por porte. Primeiro, os dirigentes de pequeno porte, a certificação é básica para a maioria, tá? Então, a maioria dos dirigentes, então, é o presidente, diretor de benefícios, diretor financeiro, normalmente esses três é de pequeno porte. Então, a básica, a certificação básica de dirigente para a maioria. De médio porte, lá no ISP, estou falando do ISP. Intermediário para o presidente e um dirigente e a básica para a maioria. Então, um dirigente e o presidente tem que ter a intermediária e os demais, para formar a maioria, básica, tá? Se ficar complicado de entender, tá, isso me fala. Nos RPPS de grande porte ou especial, que são os estados, tá? Quando a gente chama de porte especial, são os estados. Certificação avançada para o presidente e para um dirigente, e intermediário para a maioria, tá? Nos casos de conselheiros, tanto de pequeno porte quanto de médio porte, aliás, desculpa. Não, tá certo, tá certo. Tanto de pequeno porte quanto médio porte, básica para a maioria e conselheiro intermediário para a maioria, tá? Então, observe que todas as que eu estou falando são a maioria. Então, você que é presidente de RPPS tem que certificar o teu conselho. Ele pede, ao final do prazo completo, vamos falar sobre isso, a maioria. Tá? Então, já começa aí com o pessoal, às vezes tem uns mais engajados, uns que têm um pouco mais de tempo, talvez. Então, começa certificando esse pessoal, até porque tem uma transiçãozinha, então, não precisa certificar todo mundo de uma vez. Se certificar todo mundo, ótimo, melhor. Agora eu vou falar sobre as certificações de investimento, comitê de investimento e gestão de recursos, tá? Para os RPPS de grande porte, fazer o contrário, eu falo primeiro dos grandes, que são acima de 500 milhões de patrimônio, tá? Esse é o caso de vocês aí. Então, o gestor de recurso tem que ter a certificação avançada, tá? Então, ponto. E o comitê de investimento tem que ter avançada para um membro, intermediária para os demais. Atenção, eu falei que conselheiro é a maioria, tá? E tá certo. Agora, quando a gente fala de comitê de investimentos, existe uma exceção, mas a regra é que todos estejam certificados. E aí essa é uma diferença da nova certificação, porque certificação CPA 10, CGRPPS, já eram exigidos para o gestor de recursos e comitê de investimento, mas para a sua maioria, para a maioria do comitê. Agora, para grande e médio porte, todo mundo tem que estar certificado. E no caso de grande porte, é o que eu estou falando, um membro do comitê tem que ter a certificação avançada e os demais, todos os outros, intermediários. Os de médio porte, que vão de 10 a 500 milhões de reais aplicados, o gestor de recursos tem que ter certificação intermediária. E o comitê de investimento, um membro tem que ter intermediário e os demais básico. Tá? Então, quando eu for falando, vai pensando, se você está em um RPPS que tem entre 10 e 500 milhões de reais, estão lá no médio porte. Então, um membro do comitê de investimento tem que ter esse intermediário. Então, já pensa aí, talvez alguém que conheça um pouco mais, já busca esse intermediário e os demais a básica. E a exceção são os RPPS de pequeno porte. Aqui se mantém aquela regra da maioria, tá? Então, a certificação básica para a maioria já tem. Atenção, o único que não requer certificação para todos é o RPPS de pequeno porte em relação aos recursos. Então, quem tem menos de 10 milhões de reais aplicados, ok? Essa certificação tem uma validade de 4 anos. Então, ótimo, você já tira aqui, passa 4 anos despreocupado. Nós vamos falar sobre essa despreocupação. E aí eu posso falar, Thaís, posso continuar aqui para falar sobre a regra de transição ou vou falar demais? Segura aí, porque nós temos 2 perguntas e eu acho que vai aí de encontro com o que você está falando, Gustavo. Tá, vamos lá. Tem duas aqui, ó. Tem
O Edivan está falando assim, ele está membro presidente do Conselho Administrativo e também membro do Comitê de Investimentos. Ele gostaria de saber quais provas ele tem que fazer. Tá. Beleza, Edivan. Vou aproveitar e já falar sobre a transição, essa pergunta, ok? Por isso que já casa aí. Já casa, porque é o seguinte, a boa notícia é que você vai ter que tirar 2 certificações. Então, isso é importante falar. A certificação de dirigente é considerada superior em relação à de conselheiro. Então, se você, Edivan, fosse dirigente e conselheiro, bastava tirar de dirigente, que ela atenderia o critério de conselheiro, entendeu? Agora, o investimento é diferente. E até vamos falar um pouquinho sobre a prova, e lá na prova a gente vê como é isso realmente diferente. Então, quem é do conselho ou dirigente e também é gestor de recursos ou do comitê de investimento tem que ter as 2 certificações, tá? Certificação de investimento e a de dirigente ou de conselheiro. Se for conselheiro fiscal, faz a prova de fiscal. Se for deliberativo, faz a prova lá de deliberativo. Eu tô vendo aqui, Edmar, que sai de Extremópolis, Rio Grande do Norte, né? Conheço a tua cidade, tá? E aí deixa eu aproveitar e falar só sobre essa transição, porque eu tô falando um monte de coisa de nível avançado, de tirar 2 certificações, mas para amenizar um pouquinho, eu quero falar que existe uma transição. Então, até o final do próximo ano, a certificação básica vai ser aceita em todos os níveis, tá? Eu falei tudo isso para dar essa notícia de que, olha, certificação básica, ela atende à tua necessidade, seja de qual for a RPPS, tá? Então, tá inseguro, não tem tanta experiência na RPPS, faz a básica, garante a certificação, vai ver que não é uma bicho de cabeça, nem a intermediária, tá? A avançada, que eu achei um pouquinho realmente mais complicada, mas olha, a básica não é nem um bicho de 7 cabeças, então, até o final de 2023, a certificação básica vai atender à tua necessidade, viu, Edivan? E aí tu tem que tirar de gestor de recursos e de conselheiro. Eu gosto de usar que tem um comentário que a doutora Rosana, lá do Rio Grande do Sul, da Gestor 1, faz, que nós estamos num momento de promoção. Sim. Até final de 2023, todos aí na básica. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Rian Guilherme Guedes, do Amaral. Opa, subiu, vamos lá. Uma pergunta. Se eu tenho a certificação de dirigente... que interessante, essa é boa aqui, ó. Se eu tenho a certificação de dirigente, posso atuar como gestor de recursos em outro RPPS? Não, na verdade, eu quero bater essa bola contigo, Silene. Porque é o seguinte, porque aí tu sabe esse ponto mais do que eu. Mas para ser gestor de recursos, você tem que ser vinculado ao RPPS ou ao ente, tá? Então, eu não sei como é o caso de estar vinculado em 2 entes para não vamos supor, porque suposição não vai levar a lugar nenhum, mas eu penso que ele teve a certificação de dirigente quando ele estava num RPPS e agora ele quer, com essa mesma certificação que ele obteve num RPPS, atuar como gestor de recurso em outro. Tá, perfeito. Eu que seja isso. Confirma aí. Isso é ótimo. Porque é o seguinte, eu sempre falo, olha, essa certificação vai no teu nome, tá? Você leva ela para onde quiser. Então, é uma conquista pessoal. Quem tiver essa oportunidade já se prepara, faz essa prova. Quem tiver um pouquinho mais de conhecimento, de experiência, já busca talvez uma mais avançada por satisfação pessoal, porque ela é sua, tá? Bota debaixo do braço e aí, se quiser ir para outro RPPS, fica tranquilo. Agora tem que estar vinculado, tá? Porque eu não sei, aqui acontecia isso bastante no passado, não dá mais para acontecer, mas talvez a gente acredite nisso ainda, que pegava uma pessoa ali, o meu sobrinho, que é bom e tem CPA 10, para assumir essa função de gestor de recursos para assinar a política de investimentos. Não pode, tá, pessoal? Tem que estar vinculado ao ente ou ao RPPS para ser nomeado, para ser designado, na verdade, como gestor de recursos.
E a Richelle Cristine Coelho tá falando assim, Gustavo, e quem é gestor de recurso, membro do comitê de investimento e membro do conselho administrativo? Esse é o polvo. Ah, Richelle, e aí, Richelle? A Richelle, inclusive, eu tô aqui em São Luís, a Richelle é do Maranhão. Richelle, a de gestor de recurso e de comitê de investimento é a mesma. Então, essa certificação já te atende essa necessidade. A de conselheiro, não. E aí vai ter que fazer a de conselheiro. Mas, ó, pelo que eu conheço da Richelle, que tem 200 anos na RPPS, já faz a de dirigente, a certificação de dirigente, que ela atende ao critério de conselheiro. Então, eu acho que tem essa certificação superior, que aí, eventualmente, se precisar, você já vai estar certificada, habilitada lá com a certificação de dirigente, tá? Eu vou falar aqui que, então, eles estão dando... São 3 surpresas boas nesse programa, né? Ainda ele dá a indicação de qual certificação, qual prova os nossos telespectadores devem ter, qual a melhor delas. Eu vou lembrar aqui, pessoal, entrem no Clube de Desconto do Rede Previdência, tá aí o QR Code na tela, o Ícaro já deixou aqui, porque vocês vão ter um desconto de R$100 no curso de Certifica RPPS da Lema. Então, acessem aí, façam parte do clube de desconto, que vocês já vão receber esse cupom, já vão ter acesso a ele, de R$100 na inscrição do curso Certifica, e também vão participar de um sorteio de um e-book da obra do Ricardo Souza, que é sobre sustentabilidade, auditoria previdenciária de sustentabilidade atuarial nos regimes próprios de previdência social. E aí, entrando no clube de desconto, vai ter lá quais são as regras para o sorteio desta obra maravilhosa em e-book. Exato. E ainda tem outra vantagem, né, que o Gustavo anunciou aqui. Se ficou com qualquer dúvida, ele vai estar lá também no clube de descontos, tá? Vocês podem procurar ele. Gustavo, tal ponto não ficou muito claro. Pode falar como ele próprio se disponibilizou. Então, é mais uma vantagem de estar no clube de descontos, tá? Isso, e aí, isso. Eu vou passar para a próxima pergunta. Casa um pouquinho com o que a gente está conversando. Quais os conteúdos e requisitos técnicos, Gustavo, necessários para as certificações? De uma forma geral. Desculpa, pode repetir? Quais os conteúdos e requisitos técnicos necessários para a certificação? Tá, quais os conteúdos e requisitos técnicos? Legal. Que, inclusive, o manual traz isso muito bem. Eu achei que foi muito acertado, tá? Porque antes utilizava-se, lá no passado, quem está um pouquinho mais de tempo, utilizava-se o CPA 10 para atingir esse critério de certificação. E CPA 10 é uma prova, é uma certificação bancária, né? Então, foi aproveitado. Depois veio o CGRPPS, que tinha uma cara de CPA 10 com algumas alterações. Mas agora, esse passo, inclusive, meus parabéns ao pessoal, à equipe do Progestão, que fez essa certificação. Agora, eles criaram, de fato, um programa voltado para os profissionais de RPPS. Tanto que, por que tem certificação de conselheiro fiscal e deliberativo? Se vocês observarem lá, o conteúdo programático, que é bem extenso, tá? Então ele assusta, mas depois de tratado, ele não é um bicho de 7 cabeças, mas ele assusta. Se você for observar, Thaís, lá na certificação de conselheiro fiscal, cai muito sobre contabilidade, por exemplo. Cai mais do que para todos os outros. Mas, claro, o conselheiro fiscal tem que ter essa noção de contabilidade, porque a prestação de contas, porque um dos papéis do conselho fiscal é assegurar de que as informações prestadas estão de acordo com a realidade. Então, eles tiveram esse cuidado em direcionar o conteúdo, direcionar esses requisitos técnicos para as funções, né? Para as respectivas funções. Por exemplo, a prova de investimento, que é para gestor e comitê, ela tem 60 questões e mais de 40 questões são de investimentos. Então, tem outras ali que falam sobre o RPPS, falam sobre progestão, mas a maior parte, naturalmente, é sobre investimento. Então, eu acho que... Não sei se eu estou respondendo a tua pergunta, mas eu gostaria de falar isso, de que agora está muito mais justo, eu acho que e correto, e foi muito bem orientado,
tá? Foi muito bem orientado, né, esse conteúdo em relação a cada função. Deixa eu falar um negócio, eu não sei se tu vai me perguntar, mas eu já vou adiantar, tá? Sobre a mudança na portaria. A gente está falando de portaria 1467, e as provas, elas trazem conteúdo de RPPS, e muitos desses conteúdos foram alterados pela certificação, pela portaria. Então, a gente espera, tá? Ele falou que quem supõe, né, não sabe nada, mas... Não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum, mas eu suponho que lá para outubro ou novembro, no mais tardar, a prova passe por uma atualização com base nessas mudanças de legislação. Por quê? Teve um prazo para essa comissão do Progestão atualizar esse material, esse conteúdo programático, e tem mais 60 dias para a certificadora atualizar sua prova. Então, os trâmites estão acontecendo, vai para a validação final, pelo que eu estou acompanhando, vai para a validação final lá da Secretaria de Previdência, para então ir para a certificadora e ela ter 60 dias para atualizar. Então, meu palpite é que lá para o final de outubro já tenhamos uma nova prova lá com novas coisas, com essas informações, com essas alterações. Então, tenham atenção na hora de fazer ali, talvez um curso preparatório. Até outubro ainda certamente até outubro ainda é com conteúdo antigo, tá? Não leve em consideração portaria 1467. Importante. A gente também tem uma pergunta de Rosemary, tá, Gustavo? Ela pergunta o seguinte: se o gestor de recursos é também diretor, por isso membro nato do Comitê de Investimentos, e tem a certificação no nível intermediário, precisa que mais algum membro do comitê tenha a certificação no nível intermediário também, ou pode ser só nível básico? Até 2023, nível básico, tá? Joia. Para todo mundo. Eu nem sei qual é a realidade dela, porque vocês viram que são postes diferentes, mas eu sei que para todo mundo, até 2023, básico para todo mundo. Show. Thaís, nós estamos aí com uma audiência muito grande, muito boa, né? Acertado o convite aí para esse convidado especial. Nós temos muitas pessoas participando: Fábio Belém, Elisane Lisovski, Ritiele, Edivan, que já nós colocamos aqui, Rosemary, Laurentina, Adilma, Cássia, Maria José, Zildilei, Inalda, Márcia Voinarovski de Guarapuava, Solange, Sulprev aí, Maria Amélia, tá? Ricardo, outro Ricardo. Então tá uma audiência excelente, pessoal. Continuem participando, se inscrevam no clube de descontos para ganhar esse mega cupom aí de R$100 para fazer o curso do Certifica RPPS com a Lema e ainda participar do sorteio da grande obra de Ricardo Souza na sustentabilidade atuarial dos RPPS. Gustavo, uma outra coisa que se fala assim, no meio do RPPS é a respeito do programa de qualificação continuada. Né? Então, temos aí certificação, tem que saber o ISP, que é né, e qual é o nível do teu RPPS, e ainda por cima tem ainda tal do programa de qualificação continuada. Você consegue dar um resumo dela para nós aí? Consigo porque eu sou entusiasta desse tema, tá? Porque é o seguinte, viu, Silei? Tem muita gente, e eu até escrevi um artigo, acho que foi para o Investimento RPPS, sobre esse medo do pessoal fazer prova. E é natural, o sistema escolar causa isso na gente. Então, tem muita gente que sabe, tem experiência na RPPS, tem medo de fazer prova. Porque mais importante do que passar ali na prova, acertar as questões, é você conhecer de fato, e participar e vivenciar o teu trabalho, né? Vivenciar o RPPS, no nosso caso.
E o programa de qualificação continuada surge para esses dois casos. Porque para tirar a primeira certificação não tem jeito, é prova. Agora, para renová-la, porque nós falamos que ela tem a validade de 4 anos. Então, eu preciso renovar a cada 4 anos de certificação. Eu posso fazer isso por uma outra prova, mediante uma nova prova, ou pelo programa de qualificação continuada. E aí ele também é cheio de especificidade, nem vamos entrar nesse detalhe, mas eu quero dizer que nesses 4 anos de validade, você tem que ir se alimentando de conhecimento e provando isso, claro. Então, você tem que somar 30 pontos por ano por esses 4 anos, tá? Então, como é que eu somo 30 pontos? Fazendo uma graduação, pós-graduação, um curso presencial, participando de congresso, um curso online. Outro ponto que ele deixa lá, que ele dá um plus, que ele incentiva, é a produção de artigo, produção autoral realmente de material, e participação de palestra. E olha que interessante, Thaís. Se você for a palestrante, você ainda tem a pontuação, tem um crédito bônus. Então, eles estão, dessa forma, imagino, incentivando que só tome esse papel de protagonista e vá lá e dê a palestra, e vá lá e produza material. E não é só uma vez, não. Tem que fazer isso sempre. Então, durante esses anos, tem que somar os 30 pontos. E aí, novamente, se quiser saber como é que soma, o que é que dá cada tipo, enfim, qual é o peso, graduação é quanto, a gente pode depois, enfim, eu fico à disposição para a gente falar sobre isso, porque aí já é bem mais específico, e eu nem sei decorado, de verdade, mas programa de qualificação continuada é uma forma de você renovar a certificação sem fazer prova, e você tem que provar, e aí é o seguinte, atenção, você que participa de evento, de congresso, guarda lá os certificados, porque você vai precisar deles para provar, para somando pontos. Na mesma certificadora, na Totum, por exemplo, tem um campo lá que você se inscreve, escolhe a modalidade, no caso, qualificação continuada, e aí tem que subir os arquivos, enviar os arquivos para que eles analisem, né, e validem isso. Só um ponto importante é o seguinte, ainda estamos na fase de homologação, não sei se essa é a palavra, mas de aceite das instituições que poderão emitir certificados para essa contagem de pontos. Então, não é toda instituição. Sei lá, fez um curso específico, fez um curso online do Bradesco, que o Bradesco tem uma instituição que tem bastante material bacana. Não sei se vai ser aceito. Então, a gente está aguardando, não foi divulgado ainda. Mas, certamente, esses congressos de associação, tanto as estaduais quanto as nacionais, imagino que essas instituições mais conhecidas entre o nosso meio certamente estarão aprovadas. A Lemedu, inclusive, está nesse processo, então nossos cursos também estarão aptos, né, a contar essa pontuação. Então, só para quem achar que é um bom caminho, só ter essa atenção a quais são as instituições que estão prestando esse curso, essa palestra, esse congresso, para saber se elas estão homologadas lá de acordo com os critérios da certificação. Muito legal, incentiva bastante, né? Então, Gustavo, qual é a relação da certificação institucional no âmbito do Progestão, RPPS, e a taxa de administração? O que você identifica? O que a gente pode trazer para o nosso público de hoje? Legal, Thais. Legal. Primeiro que eu já falei que Progestão e a certificação andam juntas, né? Tem os mesmos pais, inclusive. E, é uma equipe massa, uma equipe que eu realmente admiro o pessoal que está lá. Então, fizeram um excelente trabalho no Progestão e na certificação também. O que eu acho que tem maior ligação, né, com a taxa de administração é esse acréscimo, né? Não sei se você sabe aí, viu, Richel? Ao aderir ao Progestão, ao buscar o Progestão, você tem esse
bônus de 20% na taxa de administração. Então é o seguinte, como é que eu sugiro que vocês façam? Pô, eu quero fazer projeto, quero aderir a um negócio que eu gosto, bacana, vai trazer benefício para o RPPS. Já coloca lá na tua lei, na parte de taxa de administração, esse 20% a mais. E a partir dessa publicação, começa a correr o tempo de 2 anos. Então, já incrementa a taxa de administração em 20% e tem 2 anos para tirar o progestão, para alcançar, de fato, o progestão. Esses 20% a mais vão ajudar bastante aí nos custos com o progestão, com a auditoria, com a preparação, enfim, com tudo que tem que ser feito. Progestão é mais complexo, mas assim, é outra coisa que eu realmente sou realmente fã do progestão. Então, e aumenta custo, aumenta trabalho pra caramba e aumenta custo. Então, esses 20% são para custearem esses investimentos e despesa com o progestão e também com a certificação, tá? Então, tanto a preparação do pessoal quanto o pagamento da prova, lá para a realização da prova, você pode usar com esses 20% a mais de incremento na taxa de administração, tá? Então, eu vejo muita gente reclamando que a taxa tem pouca taxa de administração, então não consegue fazer isso ou aquilo. Então, bom, uma dos benefícios, uma das vantagens do progestão já é esse incremento que você já utiliza para o progestão e para a certificação, tá? Então, eu recomendo que vocês façam isso. De fato, eu tenho o sonho de que em 5 anos a maioria dos RPPS estejam com progestão. Que o sonho se realize, né? Que o sonho se realize. Gustavo, você já está dando assim várias dicas aí presentes para os telespectadores. E agora vamos falar da experiência ao fazer a prova, né? O que a pessoa que vai fazer, que estiver de frente para a prova, como é que ela precisa se preparar? Qual é a experiência? Vamos falar das nossas experiências ao fazer a prova? Sim. Mas eu quero ouvir de ti também, tá? Eu vou falar, mas eu quero ouvir a tua experiência. Eu achei interessante demais, assim, eu gosto dessas coisas. Porque é o seguinte, vamos lá, como é que se dá a preparação? O conteúdo, se você for ver o conteúdo, várias pessoas me pediram, olha, me passa aí o conteúdo programático, porque eu quero fazer certificação. Aí eu passei e se assustou. Então, eu acho que contar com curso preparatório, ou com alguém que já fez essa prova e pode dar alguma dica, alguma orientação, eu acho importante. Porque, como toda prova, tem um edital gigante, mas o que é cobrado ali nem sempre abrange todo aquele edital. E aí, a preparação. Pessoal, é para fazer prova. Toda prova mede o quanto você sabe de prova. Então, eu vejo um monte de gestor experiente que conhece bem, com muito medo de fazer a prova, e às vezes até, na verdade, foram poucos os que eu vi que não passaram, mas com muito receio. Mas você sabe, é fazer uma prova, então aprende como é que a prova te cobra. Por isso que falar com pessoas que já fizeram, ou ter um curso preparatório voltado para a resolução, vai te ajudar, porque vai te acalmar, vai saber como é que cobra. Por exemplo, uma das diferenças que eu observei na questão de estrutura de prova é que o CGRPPS as questões eram muito mais objetivas. Nessa prova da nossa certificação, nós já temos enunciados maiores, com 2 afirmativas para você falar se é verdadeiro ou falso. Então, isso dificulta um pouquinho. Eu achei que isso dificultou um pouquinho. Mas são temas do teu dia a dia. Então, assim, as questões, em sua maioria, não são difíceis. O que eu achei que dificultou foi essa estrutura da questão, que é um pouquinho mais complexa, ser mais extensa, talvez, do que o que a gente estava acostumado. Então, foco em resolver questões, resolver o máximo de questões possíveis, tranquilidade, 50% é o que tu estudou, e 50% é como tu vai estar lá na hora de fazer a prova. Então, tem tranquilidade, conversa com as pessoas. Outra coisa que eu fico à disposição para conversar com o pessoal, isso aí, pessoal, bastante gente vem falar comigo antes de fazer a prova, e eu vou te dizer o porquê que isso acontece hoje com mais frequência do que acontecia antes.
Então, tem tranquilidade, resolve bastante questão e vai fazer a prova, porque, olha, você já no RPPS, aquilo ali vai retratar o teu dia a dia, tá? O que eu vejo, pessoal, com mais dificuldade é a parte de investimento, porque tem algumas coisas um pouquinho mais distantes, né? Mas, olha, fica despreocupado, tem um monte de parceiro bom no nosso mercado que pode te ajudar, não tenho dúvida, tá? Então, a Cirlei é uma, Lêmido é outro, o pessoal da Gestor 1, por exemplo, é outro. No Nordeste tem bastante gente. Estou vendo muita movimentação em São Paulo, por exemplo. A gente fez 3 cursos, Cirlei, lá no Paraná, e foram mais de 300 pessoas, assim, o pessoal querendo, buscando mesmo, foram 3 turmas muito, muito massas. O pessoal está buscando, então, sempre conversa com o pessoal para ter essa tranquilidade. E agora falando sobre prova, né, que é a preparação. Sobre prova, é um barato essa prova da TOTO, no caso, que você faz de casa, ou do trabalho, ou de onde quiser. Você faz ali do seu computador. Agora, tem que ativar microfone e câmera. Então, tem que ter microfone e câmera. E aí, você senta aqui de frente para o computador, bonitinho. Metade da tela vão aparecer as questões e na outra metade você vai se assistir. Qual que eu achei o barato disso? É que você se inscreve, paga lá a prova e tem 3 meses para fazer a prova, tá? Então, fica aberto lá, disponível por 3 meses. E pode fazer a qualquer momento. Então, nas outras, você marcava um dia e ia lá. Por exemplo, aqui não, né? Lá em São Luís, lá em Fortaleza, tinha 2 centros de prova, um ficava lá no meio do centro da cidade, super quente, complicado, trânsito. Você tinha que encarar tudo isso, eventualmente, no dia que você não acordou bem, mas tem que ir naquele dia fazer aquela prova. A vantagem dessa é que você pode, poxa, eu separei, como muitos alunos nossos fizeram, separa um dia para fazer a prova. Vou separar o meu domingo à tarde, que é um momento tranquilo, que meu marido está dormindo, as crianças eu mando lá para casa da avó e vou fazer a prova. Só que, pô, no domingo eu não tô legal, cara. Não tô legal, tô meio ansiosa, não sei, não... Bom, então tudo bem, deixa para fazer outro dia. Então deixa para fazer quando tiver tranquilidade, tá? Então isso eu acho que ajuda demais. E aí, esse negócio de... Eu vou passar para ti, porque eu quero saber também da tua experiência, Silei, mas por que eles gravam, né? Só para dizer o porquê. Eles gravam para fazer uma auditoria, tá? Eles vão inspecionar a tua prova. Por isso que a desvantagem é que o resultado não sai na hora. Mas ele está saindo bem mais rápido, tá? Quando eu fiz a prova lá no comecinho, eram 5 dias. Então, quem é um pouquinho mais ansioso, tinha que esperar 5 dias pelo resultado. Agora está saindo em até 24 horas, estou vendo nas últimas semanas, saindo muito mais rápido o resultado, então isso é muito bom. Então, você faz a prova, fica lá, não pode olhar muito para o lado, olhar para frente, conversar, ler, baixar a cabeça, não. É olhar e fazer a prova. Eles vão averiguar som, imagem, ver se você não fez nenhuma bobagem, se acertou as questões necessárias e se não fez nenhuma bobagem, está garantido o seu certificado, então, e aí você já recebe isso no e-mail, bonitinho, com o teu nome lá no certificado, conquistou o seu objetivo. Mas eu quero saber de ti, Silei, como é que foi a tua experiência? Então, Gustavo, lembrar aí os telespectadores que precisa ter consigo um documento com foto. Ah, é verdade, é verdade. A prova pede para que você posicione o documento com foto. Quando eu fiz a minha, eu não tinha, daí eu já dá aquela, né? Então, fica aqui o conselho, tenha um documento com foto, porque eu não tinha. E daí eu pensei, agora, o que eu faço? Onde é que eu vou pegar? Daí eu lembrei, assim, né, e já estou sendo auditada. Aí eu lembrei que o meu certificado, a minha carteira do AB fica no meu certificado. Então, assim, eu fui discretamente, peguei a minha carteira, tirei, coloquei. Então, assim, isso já dá, né, um nervoso. Então, é bom já lembrar de levar consigo. E uma coisa que nós estávamos conversando ontem com a Rosana, lá da Gestor 1, é que, assim, a gente que vai visitar muitos institutos, que são institutos pequenos aí no interior, né, em que os conselheiros reclamam que, eu não vou fazer a prova porque eu não tenho nem onde fazer a minha prova, porque eu moro mais longe, a minha internet é ruim, como que eu vou fazer a prova? Aí, ontem nós falamos,
o interessante é que o regime próprio, a sede, a autarquia, o fundo, ofereçam um local, um espaço para que o conselheiro tenha acesso e possa fazer. Então, ele vai ficar ali no local com um computador, com o notebook do RPPS, ou se ele quiser levar o dele, né? Mas ele vai ter uma internet boa, onde ele vai conseguir ficar num local reservado, ele vai fazer a prova, vai pedir para ninguém interferir, ninguém abrir a porta. Por quê? Essa questão da auditoria que você estava falando, né? Você já pensou se você muda o teu olhar, por exemplo, eu vou olhar aqui para a porta que tem aqui. Se entrar alguém, eu já estou mudando o meu olhar, né? E aí a direção do meu olhar. Isso pode dar a entender que alguém está com cartaz ali, me dando as respostas, né? Me dando cola. Então, esse é o objetivo. É por isso que precisa ficar num local tranquilo, calmo, em que o telefone não toque, que as pessoas não abram a porta. Né? Então, ali é o teu momento de ter tranquilidade e até para conseguir fazer a prova de uma maneira assertiva, né? Uma outra coisa boa é que as perguntas, são navegáveis, né? Você responde, pode voltar, né? Então, vou deixar essa para fazer depois, vou voltar para aquela outra. Então, isso é bem bacana. Na minha prova, eu tive um bug no sistema, então pode acontecer, em que eu não conseguia avançar os blocos. Então, eu fazia 10 e não conseguia passar para o próximo bloco das outras 10. E aí ficava voltando as perguntas e voltavam sozinhas, sem eu já tinha respondido. Mas tu fez lá no começo, né? E aí, meu Deus, mas essa eu sei. Será que ele está me dando uma colher de chá, o sistema, para eu... Será que eu errei? Ele está me dando uma colher de chá? É um sinal. Sinal divino, né? E é isso, mas eu tenho a convicção, tenho certeza que é. Eu respondia de novo, então ele meio que travava. Então, esse é um momento em que se precisa manter a calma, né? E pensar, vai dar certo. Só faz, só vai, né? Só vai. Sim. Pois é, estamos chegando já quase 1 hora de live participativa, mas eu não poderia deixar, né, de pedir para o nosso expert falar um pouco sobre investimentos, tá? Gustavo, o que a portaria traz de novo em relação aos investimentos? O que você pode pontuar? Sobre o que ela traz de novo. Legal. Porque é bastante, assim, a gente ficou muito feliz com essa portaria. Já, o primeiro passo é esse, porque ela, como eu disse lá no começo, ela já explicou, escreveu ali, trouxe escrito um monte de coisa que a gente já acreditava, que a gente já sabia até. Mas agora ficou mais claro, né? Tanto que ela ficou muito maior do que a 519, por exemplo. E aí o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para vocês que estão nos assistindo é o seguinte. Ela traz, logo lá no comecinho, talvez, até o primeiro ou segundo artigo dessa parte de investimento, ela fala sobre essa definição das atribuições e separações de responsabilidade. Isso é importante porque a gente já sabia que isso existia, já sabia que todo mundo fazia parte, inclusive a 9907 trouxe isso também, essa responsabilização de conselheiro, de comitê de investimento, de dirigente, das consultorias, das distribuidoras, gestoras, enfim, todo mundo que cuida de investimento, ela passou a ser responsabilizada, né? Já era, mas aqui ficou claro. E a portaria trouxe claro que o RPPS tem que deixar isso bem definido, quais são essas separações. Então, o que é que faz o comitê, o que é que faz o conselho, isso é muito importante para a segurança de vocês, pessoal. Então, para a segurança de todo mundo, tá? Inclusive para a segurança dos prestadores de serviço. Porque cada um vai saber o que fazer, vai saber onde entrar, e se fizer alguma besteira, não vai poder dizer, mas não sabia, mas não fui eu, mas foi o outro. Porque o processo de investimento nunca é tomado de forma instantânea, no susto. Sempre tem que passar por um processo de análise, um processo de deliberação, tem que ter alçadas diferentes, então nunca pode, então se você é gestor de recursos, de um pequeno RPPS que tem pouco recurso e conhece de investimento, por exemplo, e começa a mexer na tua carteira da forma que você acha melhor, olha, você tá se colocando numa situação difícil e arriscada, tá? Então tem que ter essa separação de responsabilização do pessoal. Então, acho que esse é o primeiro passo
para estruturar essa parte de investimento da RPPS. E olha, outra coisa que a gente já sabia, agora ficou claro, viu? Quem está participando aqui, seja de comitê de investimento, seja de recurso, agora eu espero que vocês tenham noção do tamanho do trabalho que é cuidar dos investimentos, tá? E que sempre foi assim, agora só está mais claro. Mas olha, o trabalho é grande. Sabe por quê? Eu tenho aqui anotado, Thaís, em 18 artigos da parte de investimento. Eu fui lá, procurei, isso me chamou a atenção e aí eu fui contando. Em 18 artigos, ele trata sobre análise de risco, de diversos tipos de risco diferentes. O que é um avanço muito grande, porque a gente via o pessoal analisar investimento olhando só para retorno, via ali o gráfico, se estava bom, acima do seu benchmark, é um bom investimento. E aí ele traz agora, deixou mais claro esse ponto que é todo mundo que entende um pouco de investimento sabe que tem 3 pilares, que é rentabilidade, risco e liquidez. Tem igual esses 3, não só a rentabilidade que era que a gente fazia, enfim, era mais comum de enxergar. Então ele traz 18 artigos falando só sobre análise de risco. Então você acha realmente que esses 18 artigos falando sobre análise de risco estão trazendo uma coisa simples de fazer? Não estão. Tá? Ele traz realmente, ele entra numa seara mais técnica que tem que ser assim, pessoal. Tem que ser, tá? Não, esse negócio de certificação, tem uma certificação específica para investimento, não é por acaso, não é só mais um critério para CRP, mas é para dar segurança de que quem está ali cuidando dessa parte, tomando essas decisões, entende minimamente do mercado. E esse pessoal tem que ler essa portaria, tá? E a resolução 4963, para entender quais são as atribuições. Então, que ela traz de novo, especialmente, essa separação de responsabilidade, de atribuição definição da atribuição e separação da responsabilização. É assim que ele chama. E mostrou, na verdade, tornou mais claro a complexidade, na verdade, desse trabalho com os investimentos. Então, eu fico feliz com isso, porque eu espero que a gente acesse um novo momento nos investimentos, realmente, para tudo, né? Mas para a parte de investimento, essa portaria foi necessária, até trazendo mais. E aí, Sirlei, não sei quantos anos tu tem de RPPS, imagino que bastante. Bastante assim, né? Porque tu começou muito novo, imagino. Mas você já deve ter visto várias alterações na legislação. E é improvável que alguma dessas alterações tirasse algum requisito, tornasse mais simples, exigisse menos. Não. Normalmente, as alterações exigem mais, né? Exatamente. E aí, só para finalizar essa resposta, análise de risco, isso é importantíssimo. E aí tornou mais claro também um assunto que está bem em alta, tá? Que é a compra de títulos públicos, por exemplo. Então, ele organizou melhor isso, explicou melhor como é que funciona, trouxe a regulamentação também na parte de investimento do empréstimo consignado, que ainda tem coisa para descobrir. Inclusive, essa portaria trouxe muita coisa, mas tem um monte de coisa para descobrir ainda, viu, Thaís? Por exemplo, se eu puder destacar 2 pontos dessa portaria na parte de investimento, eu destacaria governança, mas especialmente essa parte de estrutura e de risco, e transparência. Foram criados mais 2 tipos de relatório. Relatório trimestral sempre foi exigido, sempre eu digo a partir de 2010. Agora existe um semestral e um anual. Então já são mais 2 novos relatórios para aumentar essa transparência, aumentar o nível de informação. E aí dentro da transparência, atenção, não foi dito como isso vai acontecer, mas o RPPS vai ter que autorizar o seu banco, vamos chamar de banco, a sua instituição financeira, a enviar essas informações diretamente para esse prévio. Tá? Então, os teus investimentos
você faz lá, via pelo demonstrativo, pelo DAI, faz ali a PR, tudo direitinho, e a Secretaria de Previdência conhece os seus investimentos a partir do DAI. Não disse como, mas você, do seu FPS, vai ter que autorizar que haja essa comunicação direta. Você não seja mais esse intermediário. Daí deve continuar, claro. Mas se eles quiserem consultar, talvez, tirar dúvida, vai ter essa comunicação direta entre as instituições e a Exprev. Então, dando um salto na transparência. Então, a gente está ficou feliz, a gente ainda está aprendendo, na verdade, assim, vendo como é que vai colocar em prática tudo isso, porque já está em vigor, a partir do próximo ano já tem relatório novo, mas a gente ficou muito feliz porque ela puxa mais da gente, e a gente gosta disso, porque a gente estuda para isso, a gente quer mostrar nossa capacidade técnica, então a gente ficou muito feliz. E para os RPPS, para quem tivesse cuidado com o investimento, vai gostar também, porque, primeiro, vai aprender muito, vai se desenvolver muito, é uma área muito apaixonante, mas vai se desenvolver muito e vai entregar para a cidade um RPPS com gestão de investimento ali realmente de qualidade. Doutora Thaís, perceba o quanto o Gustavo fala de investimentos quando você fez essa última abordagem com ele aí, o quanto ele fala de investimentos não só como propósito, ele fala como missão de vida mesmo, né? Paixão, por isso que eu falei, a pergunta é o cerejinho do bolo. Isso me cheira assim como uma dica, sabe? Eu vi aqui e vamos chamar para um outro programa para falar de investimentos. Exato. Me chama para a gente falar, porque tem muita coisa, viu? Antes de encerrar, eu tenho duas colocações aqui do nosso público. O Edivan quer saber quanto tempo tem para fazer a prova. Deixa eu responder rápido, 5 horas, tá? O manual diz que tem que ter pelo menos 2 horas e meia, mas a Toton, no caso, já aloprou e botou 5 horas, então tem tempo para fazer prova, faz com calma, viu? E muito embora, Edivan, até agora, das pessoas que eu conversei, até agora eu não vi ninguém que tenha usado as 5 horas para fazer a prova. Não. Em 1 hora, no máximo 1 hora e meia, você faz tranquilamente. Exatamente. E a última aqui, a Elisane, está falando ainda, quando ela colocou essa pergunta quando estava explicando a respeito do Progestão. Ela está dizendo que a lei deles foi publicada em dezembro de 2021, e ela quer saber se em 2 anos eles não conseguirem implantar o Progestão. Aí, o que acontece com relação à legislação e ao RPPS, a lei deles? Mulher, tu corre para tirar esse Progestão para ficar dentro dos 2 anos. Primeiro ponto é esse. Segundo é que aí já não vai valer mais, tá? Assim, já não vai ter mais esse benefício. E aí vou fazer um adendo, né, para a gente ser bem redundante. A gente trouxe aqui vários benefícios, né, para quem faz parte do clube de descontos, né, que é o acesso para o professor, para tirar as dúvidas que ficaram aqui, é o sorteio do e-book do Ricardo Souza, é esse cupom de desconto, né, do curso. E aí, como é que faz para entrar nesse clube de descontos? O Ícaro vai novamente rodar um videozinho para a gente deixar tudo amarrado e ter um QR Code aqui na câmera. Então, Ícaro, você pode colocar novamente o vídeo para a gente? Quer ter informações privilegiadas na palma da mão? Participe agora do Clube de Descontos da Rede Previdência. No nosso Clube de Descontos você vai encontrar informações privilegiadas sobre regime próprio de previdência social e também regime geral de previdência social. No Clube de Descontos você também tem acesso à revista Informação e Conhecimento com um catálogo da nossa programação da Rede Previdência dividido por tema, professor e com o link de acesso. Tudo para facilitar o seu estudo. Sem falar em um artigo maravilhoso por mês nesta revista, e também acesso antecipado a novos cursos e condições especiais para quem faz parte do clube. Agora vou te explicar como faz para participar e ter todos esses benefícios. São 3 grupos no Telegram e WhatsApp, um para os temas de RGPS, outro para os temas de RPPS, e outro com todos os temas RPPS e RGPS. Basta utilizar o QR Code que está na tela ou acessar o link que está na descrição, escolher o grupo desejado e pronto. Participe agora do Clube de Descontos e garanta todos esses benefícios.
É imperdível, né? Vale muito a pena participar, gente, vale mesmo. Gustavo, o Elton Tavares, que está chegando aí agora, ele está contando para nós que no site do Instituto do Município de Previdência de Itaúna, eles já estão com o Progestão nível 2. Eu acho que ele tem já toda a documentação, né? Porque, inclusive, legal, viu, Elton? Itaúna é um RPPS top. E tem lá bom você ter falado isso. Na Simpasc, eles têm também eles já têm o Progestão quase todo ali pronto para enfim, para quem quer consultar, pegar ali algum modelo. Então, hoje, eu acredito que no edital não seja isso. Hoje tem bastante material sobre progestão, gratuito na internet. Então, quem vai dar trabalho, vai sim. Mas quem buscar, quem procurar, além de conteúdo gratuito, tem muita gente. Sempre que eu pergunto sobre progestão, quero tirar alguma dúvida, consigo tirar facilmente. O pessoal gosta de falar, gosta de responder. E certamente não é só comigo, tá? Então vão lá e busquem lá no tá aí o Elton lá de Itaúna falando que já tem 4 modelos, na Simpasc também você encontra outros em outros RPPS top do Brasil. Então já dá para começar lá na frente com esse apoio. Inclusive, se o Elton quiser colocar aqui também nos comentários o link do site, a gente pode disponibilizar posteriormente na descrição do vídeo, tá, Elton? Para a gente compartilhar esse conhecimento. E aí eu vou me despedir, né? Infelizmente, já com a Cirlei, da boa noite a todos, especialmente ao Ricardo, que está aqui pela oportunidade de estar com esses 2 feras, tá? Ao nosso brilhante convidado, esclareceu várias coisas e colocou também aqui, se disponibilizou, na verdade, para outros esclarecimentos. E é isso, gente. Até o próximo RPPS ao vivo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gustavo, foi uma alegria estar aqui com você. Essa 1h e 14 minutos passaram muito rápido. Realmente, a Joane Weiniter, quando falou a seu respeito, acertou, e a indicação da doutora Thaís para você como nosso convidado foi assertiva. Ambas tinham toda a razão. Obrigado, muito obrigado. Mas aí, olha, você não deveria ter aceito assim por essas duas, porque elas não contam, elas são amigas. Amiga não. Eu fico muito feliz em participar. Não é a primeira vez que eu participo daqui, já participei outra vez, né? Numa transmissão, lá em Petrolina. Gosto, eu sou um fã, eu sou inscrito há muito tempo na Rede Previdência, tá? Só quero falar isso. Então, fico à disposição sempre que precisarem, tanto para participar aqui, para tirar dúvida do pessoal, que certamente aparece. Eu fico à disposição bom, o meu trabalho é esse, né? Quero compartilhar o que eu sei com vocês. Muito obrigado. Viu? Obrigada e boa noite, gente. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Tchau.